Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal História Sem Fim. Antes de começarmos, me digam aí nos comentários: de que cantinho do mundo vocês estão me assistindo? Eu amo conhecer cada um de vocês que fazem parte dessa família incrível. A história de hoje é sobre uma jovem virgem que teve a coragem de viver uma noite proibida e descobriu o amor mais intenso da sua vida. Preparem-se para se emocionar, porque hoje eu vou contar para vocês a história apaixonante de Isabela, uma jovem de 21 anos que fingiu ser a irmã gêmea por uma noite e acabou conquistando o coração do empresário mais poderoso do país. É uma história que começa com uma troca de identidade e se transforma na prova mais linda de que o amor verdadeiro não conhece barreiras nem diferenças sociais. Peguem os lencinhos, se instalem aí bem aconchegados e venham comigo nessa montanha russa de emoções que vai fazer vocês suspirarem de paixão do primeiro ao último segundo. O apartamento pequeno no Tatuapé estava em silêncio quando Isabela empurrou a porta do quarto da irmã. A luz amarelada do abajur criava sombras dançantes nas paredes descascadas, e Valentina estava deitada de lado, o rosto corado pela febre, os cabelos grudados na testa suada. "Val, você ainda vai trabalhar hoje?" sussurrou Isabela, apoiando-se no batente da porta. Valentina gemeu baixinho, virando o rosto para a irmã. "Nem ferrando, Isa. Tô acabada. Febre de 40, corpo doendo. O Henrique vai pirar, mas fazer o quê?" Isabela hesitou, observando a irmã gêmea que parecia tão frágil naquele momento. Era estranho ver Valentina assim. Normalmente ela era pura energia. Maquiagem impecável, salto alto, sempre pronta para os eventos de luxo onde trabalhava como hostess. Isabela, por outro lado, preferia seus livros de administração, pijamas confortáveis e séries na Netflix. Mas havia algo naquela noite que a inquietava. Uma vontade louca de sair da bolha, sentir o mundo que Valentina vivia, ser outra pessoa por algumas horas. "Isa?" Valentina a chamou, percebendo que a irmã não havia saído. "Você tá bem?" "Tô sim. Descansa." Isabela forçou um sorriso. "Amanhã você melhora." Enquanto Valentina adormecia, Isabela caminhou até o guarda-roupa da irmã. As roupas ali pareciam de outro universo. Vestidos justos, saltos altíssimos, peças que custavam mais do que ela ganhava em um mês no estágio. Pegou um vestido azul marinho que abraçava cada curva, ainda com o perfume doce e marcante de Valentina. Passou um batom vermelho intenso, delineou os olhos e soltou os cabelos cacheados do mesmo jeito que a irmã fazia. Ao se olhar no espelho, quase não se reconheceu. Era Valentina, mas ao mesmo tempo não era. Tinha a mesma silhueta, o mesmo rosto, mas faltava aquela malícia no olhar, aquela confiança que só a experiência trazia. "Só por curiosidade", murmurou para si mesma. "Só por hoje." O Espaço Diamante ficava na Vila Olímpia, um mundo completamente diferente do Tatuapé. Isabela desceu do Uber tremendo, não sabia se de frio ou nervosismo. O local era imponente. Fachada moderna, luzes douradas, um portal que separava dois universos. Na entrada, um segurança alto de terno preto a reconheceu imediatamente. "Valentina! Que bom que conseguiu vir. O Henrique estava preocupado." Isabela engoliu em seco, mas acenou com a cabeça, mantendo a postura ereta. O homem não desconfiou de nada. "O senhor Leonardo já chegou. Tá na área VIP, salão reservado. Ele pediu especificamente por você." O coração de Isabela quase saiu pela boca. Leonardo. Ela não fazia ideia de quem era, mas pelo tom reverencial do segurança deveria ser alguém importante. "Ele tá como hoje?" arriscou perguntar, tentando soar natural. O segurança franziu o senho. "Meio estranho, na verdade. Mais fechado que o normal. Problemas com os negócios, pelo que ouvi." Isabela foi conduzida por corredores elegantes até uma porta de madeira escura. O segurança bateu levemente e abriu. "Senhor Leonardo, a Valentina chegou." O ambiente era de puro luxo. Sofás de couro italiano, iluminação indireta, uma vista panorâmica de São Paulo.
De costas para ela, junto à janela, estava um homem alto, de ombros largos, segurando uma taça de uísque. Finalmente, disse ele sem se virar. A voz era grave, cansada. Senta. Preciso conversar com alguém que não vai me julgar hoje. Isabela sentou-se devagar no sofá, o coração batendo tão alto que tinha certeza de que ele podia ouvir. Podia fugir naquele momento, inventar uma desculpa, mas não fugiu. Pode falar. Estou ouvindo. Leonardo virou-se lentamente e Isabela sentiu o ar faltar. O homem era impressionante. Devia ter uns 35 anos, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos penetrantes de um verde acinzentado. O terno estava ligeiramente amassado, como se ele tivesse passado a mão pelos cabelos muitas vezes. Meu ex-sócio está tentando me derrubar, ele começou, sentando-se ao lado dela no sofá. 20 anos construindo tudo do zero, e agora o Marcelo quer tomar metade da empresa porque acha que tem direito. Isabela ouvia em silêncio, fascinada pela intensidade com que ele falava. Leonardo Andrade. Agora ela sabia quem ele era. Tinha visto o nome dele nas revistas, um dos empresários mais poderosos do agronegócio brasileiro. Ele está espalhando mentiras, comprando pessoas, mexendo com contratos antigos. Leonardo passou a mão pelos cabelos. E o pior é que ele era como um irmão para mim. Traição dói mais quando vem de quem a gente confia. Isabela disse suavemente, surpreendendo-se com sua própria coragem. Leonardo a olhou com mais atenção, como se a visse pela primeira vez. Você tá diferente hoje, Valentina. O comentário a fez gelar. Diferente como? Não sei, mais suave. Geralmente você já teria me oferecido uma bebida e mudado de assunto. Ele inclinou a cabeça. E seu perfume está diferente. Isabela disfarçou o nervosismo com um leve sorriso. Talvez seja o clima da noite. Leonardo se aproximou mais, estudando seu rosto com curiosidade. Seus olhos também têm algo diferente. Mais doce, talvez. A proximidade dele estava deixando Isabela tonta. O perfume masculino, amadeirado e intenso, a envolvia. Ela podia sentir o calor emanando do corpo dele. Você sempre foi boa em me ouvir. Ele continuou, a voz mais baixa. Mas hoje parece que realmente se importa. Eu me importo, ela sussurrou. E não era mentira. Leonardo sorriu pela primeira vez na noite, um sorriso que transformou completamente seu rosto. Por isso que eu sempre volto aqui. Você é real. O comentário a fez perceber o quanto estava se metendo em algo perigoso. Ele tinha um relacionamento estabelecido com Valentina, mas antes que pudesse processar completamente essa informação, Leonardo se inclinou e tocou levemente seu braço. Sua pele. Ele murmurou, os dedos traçando uma linha delicada do pulso até o ombro. Você mudou alguma coisa? Isabela prendeu a respiração. Sua pele formigava onde ele tocava. Não mudei nada. Mentiu. Leonardo continuou explorando, os dedos agora no pescoço dela, traçando a linha da clavícula com uma delicadeza que contrastava com sua aparência imponente. Você tá tremendo. Ele observou. Tô com frio. Não tá. Os olhos dele brilharam divertidos. Tá nervosa. Por que você estaria nervosa comigo? Isabela tentou desviar o olhar, mas ele segurou gentilmente seu queixo, forçando-a a encará-lo. Olha para mim, Valentina. Foi nesse momento que ela viu a mudança na expressão dele. Os olhos se estreitaram, como se um quebra-cabeças estivesse se formando em sua mente. Espera, ele sussurrou, os dedos ainda em seu queixo. Seus olhos. Eles não têm aquela marquinha dourada que a Valentina tem. Isabela congelou. Valentina tinha heterocromia parcial, uma pequena mancha dourada no olho esquerdo. Era quase imperceptível, mas Leonardo obviamente conhecia cada detalhe do rosto da irmã. E sua cicatriz, ele continuou, os dedos tocando suavemente a testa dela. A Valentina tem uma pequena cicatriz aqui, de quando vocês eram crianças. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos.
Leonardo se afastou lentamente, os olhos fixos nela, agora duros como os de um empresário acostumado a detectar mentiras. Quem é você? Isabela não conseguiu responder imediatamente. Sabia que o jogo havia terminado. O charme sedutor de Leonardo havia dado lugar a algo mais perigoso, um homem poderoso que descobrira ter sido enganado. Eu perguntei quem você é, ele repetiu, a voz mais firme. Num impulso de coragem, ou talvez desespero, Isabela levantou o queixo e confessou. Meu nome é Isabela. Eu sou irmã gêmea da Valentina. Leonardo ficou imóvel por alguns segundos, processando a informação. Depois se levantou abruptamente, andando até o bar. Você veio aqui no lugar dela por quê? Perguntou, servindo-se de uísque com movimentos controlados, mas tensos. Porque eu queria saber como era o mundo dela. Queria sentir o que ela sente, ver o que ela vê. Isabela se levantou também, as pernas bambas. Mas eu não sabia que você estaria aqui. Não planejei isso. Leonardo virou-se para ela, o copo na mão, os olhos semicerrados. Você tem ideia do que fez? Se alguém descobrir que menti sobre quem sou... Eu sei que foi errado. Isabela o interrompeu. Foi um impulso idiota, mas juro que não tinha intenção de te enganar especificamente. Não? Ele se aproximou novamente, agora com uma intensidade diferente nos olhos. Então por que não saiu correndo quando descobriu quem eu era? A pergunta a pegou desprevenida. Por que ela não havia fugido? Por que havia ficado, ouvindo seus problemas, se envolvendo emocionalmente? Porque... Ela hesitou. Porque você parecia precisar de alguém, e eu queria ser essa pessoa. Leonardo a estudou por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz havia perdido parte da dureza. Você é completamente diferente da sua irmã. Eu sei. Valentina é experiente, calculista, sabe exatamente o que quer e como conseguir. Ele se aproximou mais. Você é genuína, perigosamente genuína. Perigosa? Para mim, sim. Leonardo pousou o copo e tocou novamente o rosto dela. Porque faz tempo que alguém não me ouve realmente. Faz tempo que alguém não me olha como se eu fosse apenas um homem, e não uma conta bancária. O coração de Isabela acelerou. Eu não sabia quem você era quando entrei aqui. Exato. E isso te torna mais perigosa ainda. A tensão entre eles era palpável. Leonardo segurava seu rosto com as duas mãos agora, os polegares acariciando suas bochechas. Eu deveria te mandar embora, ele murmurou. Deveria. Deveria te denunciar ao Henrique por ter mentido. Deveria. Mas não vou fazer nada disso. Antes que Isabela pudesse responder, Leonardo a beijou. Não foi um beijo suave ou hesitante. Foi intenso, urgente, como se ele estivesse liberando toda a tensão acumulada na noite. Isabela se derreteu nos braços dele, correspondendo com uma paixão que nem sabia que possuía. Era como se dois mundos colidissem, o dele, feito de poder e controle, e o dela, de sonhos e simplicidade. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Isso é loucura, ela sussurrou. É, ele concordou, mas não se afastou. Mas faz tempo que não me sinto vivo desse jeito. Foi nesse momento que uma batida forte na porta os fez saltar. Senhor Leonardo! Era a voz do segurança. Tem um problema lá embaixo. O senhor Henrique precisa falar com o senhor urgentemente. Leonardo praguejou baixinho. 1 minuto! Gritou para a porta, depois se virou para Isabela. Você precisa sair, agora. Mas, agora, Isabela. Ele segurou seus ombros. Se o Henrique descobrir o que aconteceu aqui, você vai ter problemas. E eu também. Ela assentiu, ainda tonta pelo beijo. Leonardo a conduziu até uma porta lateral que ela não havia notado antes. Essa escada leva direto ao estacionamento. Ninguém vai te ver. Na soleira da porta, ele a segurou mais uma vez. Isso não acabou, disse, os olhos queimando com promessa e desejo. Eu vou te encontrar. Isabela desceu a escada correndo, o coração disparado,
o gosto dele ainda em seus lábios. Lá fora, a chuva fina de São Paulo caía, e ela sentiu como se estivesse despertando de um sonho impossível. Quando chegou em casa, Valentina ainda dormia, a febre finalmente cedendo. Isabela se trocou rapidamente e se deitou no sofá. Mas o sono não veio. Sua mente voltava constantemente para aqueles olhos verdes, para o jeito como Leonardo havia descoberto sua mentira, para a intensidade do beijo que mudara tudo. Ela havia entrado naquele lugar como Valentina, mas havia saído como ela mesma. E pela primeira vez na vida, isso parecia ser exatamente quem ela deveria ser. O celular dela vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Não consegui parar de pensar em você. Preciso te ver de novo. Ela e Isabela olhou para a tela, sabendo que estava prestes a entrar em um mundo completamente novo. Um mundo onde uma estudante de administração do Tatuapé poderia se apaixonar por um dos homens mais poderosos de São Paulo. E talvez, apenas talvez, ele pudesse se apaixonar por ela também. Isabela acordou com o celular vibrando insistentemente. 3 dias haviam se passado desde aquela noite no Espaço Diamante, e a mensagem de Leonardo continuava sem resposta na tela. Ela havia lido e relido dezenas de vezes, mas não conseguia decidir o que fazer. Isa, você tá bem? Valentina entrou na sala, já recuperada da febre, usando um roupão cor-de-rosa e segurando uma xícara de café. Você tá estranha desde que eu melhorei. Tô bem, só cansada dos estudos. Valentina se sentou ao lado dela no sofá, estudando o rosto da irmã com aquela percepção aguçada que só gêmeas possuem. Aconteceu alguma coisa enquanto eu estava doente? Isabela hesitou. Contar para Valentina significava admitir que havia invadido seu mundo, mentido para seu cliente, colocado tudo em risco. Mas o peso do segredo estava se tornando insuportável. Val, eu fiz uma besteira. O telefone tocou antes que ela pudesse continuar. Valentina atendeu com o semblante preocupado. Henrique, como assim o Leonardo perguntou por mim? Ela franziu o senho. Que tipo de pergunta estranha? Isabela sentiu o sangue gelar. Não, eu não falei nada diferente na quinta. Valentina olhou para Isabela com suspeita crescente. Tá, eu vou aí conversar com você. Quando desligou, o silêncio entre as irmãs era tenso. Isabela Silva dos Santos. Valentina usou o nome completo, como fazia quando eram crianças. O que você aprontou? Não havia mais como fugir. Isabela contou tudo, a substituição, o encontro com Leonardo, a descoberta da identidade, o beijo. Valentina ouviu em silêncio, a expressão passando da surpresa para a preocupação, e finalmente para algo próximo do pânico. Você tá louca? Sabe quem é o Leonardo Andrade? Valentina se levantou, andando de um lado para o outro. Ele é dono de metade do agronegócio do país. Tem fazendas em 5 estados. E você mentiu para ele? Eu sei que foi errado, mas... Não tem mas, Isa. Esse homem pode acabar com minha carreira com um telefonema. Valentina parou na frente dela. E se ele contar pro Henrique? E se ele descobrir que somos irmãs? Meu trabalho no Espaço Diamante vai pro espaço. O celular de Isabela vibrou novamente. Dessa vez era uma ligação do número desconhecido. As duas olharam para a tela. Atende, Valentina sussurrou. Alô? Isabela. A voz grave de Leonardo fez seu estômago revirar. Você recebeu minha mensagem. Recebi. E por que não respondeu? Isabela olhou para Valentina, que gesticulava freneticamente para ela desligar. Por quê? É complicado. Nada na minha vida é simples. Preciso te ver. Leonardo, o que aconteceu na quinta foi real. Ele a interrompeu. E você sabe disso. Restaurante Terraço Paulista, hoje às 8. Eu não posso. Claro que pode. Já reservei uma mesa. Nome Andrade. A ligação foi encerrada. Isabela ficou olhando para o telefone, sentindo que havia acabado de ser convocada, não convidada. Você não vai, Valentina disse categoricamente. Val... Esse homem é perigoso, Isa. Não fisicamente, mas de outras formas.
Ele está acostumado a conseguir tudo o que quer. E se ele quiser me ver justamente porque sou diferente do que está acostumado? Valentina suspirou, reconhecendo aquele brilho teimoso nos olhos da irmã. Se você for, pelo menos se vista apropriadamente. Esse restaurante é um dos mais caros de São Paulo. Às 7:30 da noite, Isabela estava parada na frente do espelho, usando um vestido preto emprestado de Valentina, mas com o cabelo preso de forma mais discreta e uma maquiagem suave. Não queria parecer que estava tentando ser outra pessoa novamente. O terraço paulista ficava no topo de um prédio na Faria Lima, com uma vista deslumbrante da cidade. Quando Isabela chegou, o maître a conduziu diretamente para uma mesa na varanda privativa. Leonardo já estava lá, de terno escuro, mas sem gravata, parecendo mais relaxado do que na noite em que se conheceram. Você veio, ele disse, levantando-se para puxar a cadeira para ela. Você não me deu muita escolha. Leonardo sorriu. Sinto muito. Estou acostumado a ser mais direto nos negócios. E isso é um negócio? Ele a estudou por um momento antes de responder. Ainda não sei o que isso é. O jantar começou tenso, mas aos poucos a conversa fluiu. Leonardo falou sobre sua empresa, sobre como havia começado do zero, comprando terras no interior quando ainda era estudante universitário. Isabela contou sobre seus estudos, seus sonhos de ter uma empresa própria, sua vida simples no Tatuapé. Você não tem nada a ver com o mundo da sua irmã, ele observou. Não tenho mesmo. Por isso foi tão estranho estar lá naquela noite. Estranho ou libertador? A pergunta a pegou de surpresa. As duas coisas. Leonardo se inclinou para a frente. Sabe o que mais me intrigou? Você me ouviu, de verdade. Faz anos que alguém não faz isso. Difícil acreditar que um homem como você não tenha pessoas que te ouçam. Tenho pessoas que concordam comigo, que me bajulam, que querem alguma coisa de mim. Ele bebeu um gole de vinho. Mas você não sabia quem eu era. Não tinha motivo para fingir interesse. Eu não estava fingindo. Os olhos dele se intensificaram. Eu sei. Por isso estamos aqui. A conversa foi interrompida pelo garçom, que trouxe uma garrafa de champanhe caríssima que Isabela só havia visto em filmes. Para comemorar o quê? Ela perguntou. Honestidade, Leonardo disse, erguendo a taça. Algo raro no meu mundo. Eles brindaram, mas Isabela mal tocou no champanhe. A bebida caríssima só reforçava a distância entre os mundos deles. Você está desconfortável, Leonardo observou. Um pouco. Isso aqui deve custar mais do que eu ganho em 3 meses. E isso te incomoda? Me faz lembrar que somos de lugares muito diferentes. Leonardo pousou a taça. Quer saber uma coisa? Eu cresci numa cidadezinha no interior de Goiás. Minha mãe lavava roupa para fora, meu pai trabalhava numa fazenda alheia. Ele sorriu com tristeza. Eu sei exatamente de onde você vem. Então por que fez questão de me trazer aqui? Porque queria te impressionar, ele admitiu. E porque queria ver se você ia mudar comigo. E? Você continua sendo exatamente quem era na quinta-feira. Sincera, direta, real. Depois do jantar, Leonardo a convidou para conhecer sua cobertura. Só para conversar, ele garantiu. Mas havia algo nos olhos dele que dizia que ambos sabiam que seria mais do que isso. A cobertura era impressionante. Um piso inteiro no Itaim Bibi, decoração moderna, mas aconchegante, com uma vista panorâmica de São Paulo. Mas o que mais chamou a atenção de Isabela foram as fotos na estante. Leonardo criança, numa fazenda simples, com pais de roupas humildes e sorrisos genuínos. Eles ainda moram lá? Ela perguntou, tocando delicadamente uma das fotos. Morreram num acidente de carro quando eu tinha 25 anos. A voz dele ficou mais baixa. Logo depois que comecei a ter sucesso. Nunca puderam aproveitar o que construí. Isabela se virou para ele, vendo pela primeira vez o menino perdido por trás do empresário poderoso. Sinto muito. Foi há 10 anos. Aprendi a lidar. Aprender a lidar não é a mesma coisa que superar. Leonardo a olhou com surpresa. Como você sabe? Porque eu vejo no seu olhar. A mesma solidão que eu sentia antes de te conhecer.
Eles estavam próximos agora, no meio da sala iluminada apenas pelas luzes da cidade. Leonardo tocou o rosto dela, como havia feito na quinta-feira. Você é perigosa mesmo, ele sussurrou. Por quê? Porque me faz querer coisas que não posso ter. Como o quê? Em vez de responder, ele a beijou. Dessa vez foi diferente, mais lento, mais profundo, carregado de uma emoção que ia além do desejo físico. Isabela se entregou completamente, esquecendo todas as razões pelas quais aquilo era uma má ideia. Quando se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Fica, Leonardo sussurrou contra seus lábios. Isabela quase disse sim. Quase se deixou levar pela intensidade do momento, pelo cheiro dele, pelo calor que irradiava de seu corpo. Mas no último segundo, a realidade a atingiu como um balde de água fria. Eu não posso. Por que não? Porque isso é muito intenso, muito rápido. Ela se afastou, tentando recuperar o controle. E porque eu não sei lidar com seu mundo? Leonardo passou a mão pelos cabelos, frustrado. Meu mundo? Isabela, eu não me importo de onde você vem. Mas eu me importo. Você está acostumado com mulheres como a Valentina, experientes, que sabem as regras do jogo. Eu não quero uma mulher como a Valentina, ele disse com intensidade. Eu quero você. As palavras dela fizeram o coração de Isabela acelerar, mas ela manteve a decisão. Preciso ir embora. Leonardo não tentou impedi-la, mas seus olhos queimavam de frustração e desejo não satisfeito. Eu te levo. Não precisa. Claro que preciso. A descida do prédio foi tensa. No carro, um BMW preto que custava mais do que uma casa no Tatuapé, eles mal falaram. Leonardo dirigia com movimentos precisos, mas Isabela podia sentir a tensão irradiando dele. Quando pararam na frente do prédio dela, ele finalmente falou. Você está fugindo de mim ou de você mesma? Das duas coisas. Leonardo se virou para encará-la. Não funciona assim, Isabela. O que tem entre nós não vai desaparecer só porque você quer. Talvez não, mas eu preciso de tempo para pensar. Tempo para convencer você mesma de que isso é errado? Tempo para entender se isso é real ou se é só atração. Leonardo sorriu, mas não havia alegria no sorriso. Se fosse só atração, você não estaria fugindo. Isabela desceu do carro sem responder, mas podia sentir os olhos dele em suas costas enquanto caminhava até o prédio. Lá em cima, Valentina a esperava acordada. E aí? Como foi? Intenso. Isabela se jogou no sofá. Ele me levou na cobertura dele. E eu fugi. Valentina arqueou uma sobrancelha. Fugi como? Disse que precisava de tempo, que era muito rápido. Isa, você gosta dele? Não era uma pergunta. Valentina conhecia a irmã bem demais. Gostar é pouco, Isabela admitiu. Eu tô apaixonada. E isso me assusta. Por que te assusta? Porque ele pode ter qualquer mulher que quiser. Porque nossos mundos são completamente diferentes. Porque eu não sei se ele me quer de verdade ou se é só o desafio de ter algo que não pode comprar. Valentina se sentou ao lado dela. Ou porque você nunca se permitiu ser feliz de verdade. Antes que Isabela pudesse responder, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Leonardo. Você pode fugir de mim, mas não pode fugir do que sente. Eu vou esperar você decidir o que quer, mas não vou esperar para sempre. Na manhã seguinte, Isabela estava no laboratório de informática da faculdade, quando uma colega a cutucou. Isa, você viu isso? A tela do computador mostrava um site de fofocas paulistano. O título da manchete fez seu sangue gelar. Milionário do agro Leonardo Andrade visto com misteriosa jovem em restaurante de luxo. A foto era nítida. Ela e Leonardo saindo do terraço paulista, ele com a mão nas costas dela, ambos com expressões íntimas. A legenda era ainda pior. Fontes próximas revelam que a jovem teria ligações com casas de entretenimento noturno da capital. Leonardo Andrade, conhecido por sua discrição, parece ter perdido a cabeça por uma acompanhante de luxo. Isabela sentiu náuseas.
Seus colegas de faculdade começaram a sussurrar, alguns reconhecendo-a na foto. Seu celular explodiu com mensagens de números desconhecidos, pedidos de entrevista, perguntas invasivas. Quando chegou em casa, Valentina estava pálida na sala. Isa, a coisa tá feia. O Henrique me ligou. Estão tentando descobrir quem você é, se você trabalha no Espaço Diamante. Se descobrirem nossa ligação... O telefone tocou. Era Leonardo. Isabela, você viu? Vi. Sinto muito. Não imaginei que alguém estava nos seguindo. Estão me chamando de acompanhante de luxo, Leonardo. Estão destruindo minha reputação. Eu vou resolver isso. Como? Como você vai resolver que todo mundo em São Paulo agora pensa que eu sou uma prostituta? O silêncio do outro lado foi longo. Eu vou dar uma entrevista. Vou explicar. Não! Isabela o interrompeu. Não faça isso. Só vai piorar. Então o que você quer que eu faça? A pergunta ecoou no silêncio. O que ela queria? Que ele sumisse de sua vida? Que fingisse que nunca se conheceram? Que enfrentasse o escândalo juntos? Eu não sei, ela sussurrou. Eu só preciso de um tempo. Isabela. Por favor, Leonardo, só me dá um tempo. Quando desligou, as lágrimas finalmente vieram. Valentina a abraçou, sussurrando palavras de consolo, mas ambas sabiam que suas vidas haviam mudado para sempre. Lá fora, São Paulo continuava sua rotina frenética, indiferente ao fato de que duas irmãs do Tatuapé acabavam de descobrir que o amor às vezes cobra um preço alto demais para se pagar. A semana seguinte foi um inferno. Isabela acordou na segunda-feira com o celular explodindo de notificações. O que havia começado como uma fofoca em sites menores agora estava em todos os portais de notícias de São Paulo. Empresário bilionário e sua misteriosa acompanhante. O escândalo que abala o agronegócio. Leonardo Andrade gasta fortuna com jovem de casa noturna. A Cinderela do Tatuapé que conquistou o rei do agro. Cada manchete era pior que a anterior. Fotos dela entrando na faculdade, do prédio onde morava, até mesmo de Valentina no Espaço Diamante começaram a circular. Os paparazzi haviam transformado sua vida num reality show involuntário. Isa, você não pode sair de casa, Valentina disse, espiando pela cortina. Tem 3 caras com câmera lá embaixo. Isabela estava encolhida no sofá, vestindo um moletom velho, o cabelo preso num coque desalinhado. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, via os comentários maldosos nas redes sociais. Mais uma interesseira que quer se dar bem. Ela conseguiu o que queria, fama e dinheiro. Pobres sempre querem subir na vida nas costas dos ricos. O pior era que algumas pessoas da faculdade haviam começado a tratá-la diferente. Uns com desprezo, outros com uma curiosidade mórbida, como se ela fosse um animal em exposição. Tem alguém batendo na porta, Valentina sussurrou. Era Henrique, o gerente do Espaço Diamante. Alto, elegante, mas com uma expressão furiosa que fez as duas recuarem. Posso entrar? Ele não esperou resposta. Sentou-se na poltrona como quem ia presidir um julgamento. Vocês duas me deixaram numa situação muito complicada, começou, a voz controlada mas ameaçadora. O Leonardo Andrade é um dos nossos clientes mais importantes. Ele praticamente financia metade dos eventos do Espaço Diamante. Valentina tentou falar, mas ele levantou a mão. Ainda não terminei. Agora tenho jornalistas ligando direto para a empresa, perguntando sobre as gêmeas, sobre prostituição, sobre esquemas de acompanhantes. Seus olhos se voltaram para Isabela. Você tem ideia do estrago que fez? Eu não queria que isso acontecesse, Isabela murmurou. Mas aconteceu. E agora eu tenho que tomar uma decisão difícil. Henrique olhou para Valentina. Você está suspensa indefinidamente, até essa confusão passar. Henrique, por favor, eu preciso desse trabalho. Deviam ter pensado nisso antes. Ele se levantou. E vocês duas vão sumir por um tempo. Saiam de São Paulo, vão para algum lugar onde ninguém as conheça.
Se eu descobrir que alguma de vocês deu entrevista ou falou com a imprensa, vocês nunca mais trabalham na noite paulistana. Depois que ele saiu, as irmãs ficaram em silêncio. Valentina chorava baixinho. Aquele trabalho era sua única fonte de renda. Isabela se sentia destruída pela culpa. Val, eu vou dar um jeito de arrumar dinheiro pra gente. Como, Isa? Como você vai arrumar dinheiro? Você nem terminou a faculdade ainda. O telefone tocou. Era um número que Isabela não conhecia, mas atendeu mesmo assim. Isabela Santos? A voz era de uma mulher mais velha, educada. Quem quer saber? Meu nome é Regina Andrade. Sou mãe do Leonardo. Isabela quase deixou o telefone cair. Senhora Regina, precisamos conversar. Pode vir ao meu apartamento? Ou prefere que eu vá aí? Eu... Não sei se é uma boa ideia. Minha filha, eu já vivi muito. Sei quando uma situação precisa ser resolvida na conversa. A voz era firme, mas não hostil. E essa situação está prejudicando todo mundo. 1 hora depois, Isabela estava no elevador de um prédio elegante em Higienópolis. Regina Andrade morava num apartamento clássico, cheio de antiguidades e fotos de família. Era uma mulher na casa dos 60, elegante, com cabelos grisalhos bem cortados e olhos verdes iguais aos do filho. Sente-se, querida. Quer um café? Não, obrigada. Regina se sentou na poltrona em frente, estudando Isabela com curiosidade. Você é muito bonita e parece ser uma boa menina. Senhora Regina, eu quero que a senhora saiba que eu nunca quis prejudicar o Leonardo. Eu sei, filha. Sei também que você não é o que estão falando por aí. Regina suspirou. Meu filho me contou a verdade sobre como vocês se conheceram. Isabela ficou surpresa. Contou? Leonardo sempre me conta tudo. Somos muito próximos desde que ele perdeu o pai. Regina se inclinou para a frente. E também sei que ele está apaixonado por você. As palavras fizeram o coração de Isabela acelerar e doer ao mesmo tempo. Então por que ele não me procurou? Faz 5 dias que não fala comigo. Porque está protegendo você e protegendo a empresa. Regina suspirou pesadamente. Isabela, você precisa entender a situação. O Leonardo está no meio de uma batalha judicial complexa com o ex-sócio dele. Esse escândalo deu munição para os advogados do Marcelo Ferreira. Munição como? Estão alegando que o Leonardo tem comportamento inadequado, que toma decisões empresariais baseadas em impulsos emocionais. Querem questionar a competência dele para gerir a empresa. Isabela sentiu o estômago afundar. Por minha causa. Não é culpa sua, querida, mas é a realidade que estamos enfrentando. Regina se levantou, indo até a janela. O Leonardo vai ter que se afastar por um tempo. Dos negócios, da mídia e de você. Por quanto tempo? Não sabemos. Pode ser meses, pode ser mais. As lágrimas vieram sem aviso. Isabela havia se apaixonado perdidamente por um homem que agora precisava fingir que ela não existia. Ele sabe que a senhora está aqui? Não, e vai ficar furioso quando descobrir. Regina voltou a se sentar. Mas eu precisava te conhecer. Precisava ver se você valia a pena todo esse sofrimento que meu filho está passando. E? Eu valho? Regina sorriu pela primeira vez. Vale. Por isso vou te dar um conselho. Suma por um tempo. Deixe a poeira baixar. Se o que vocês sentem for real, vai sobreviver à distância. E se não for? Então vocês vão descobrir isso também. Regina se levantou e foi até uma escrivaninha antiga, voltando com um envelope. Leonardo me deu isso para te entregar, caso acontecesse exatamente o que está acontecendo. Isabela pegou o envelope com mãos trêmulas. Era pesado, elegante, com o nome dela escrito numa caligrafia masculina. Ele sabia que isso ia acontecer? Ele sabia que era uma possibilidade. Leonardo sempre pensa em todos os cenários possíveis. Regina tocou gentilmente o ombro dela. Leia em casa, querida, e pense bem no que vai fazer. A volta para o Tatuapé foi uma tortura. Isabela segurou o envelope contra o peito durante toda a viagem de metrô, sentindo como se carregasse o coração de Leonardo nas mãos. Em casa,
Valentina estava arrumando as malas. A gente vai para Ubatuba, disse sem olhar para a irmã. Minha amiga Carol disse que a gente pode ficar na casa dela por um tempo. Val. Não quero ouvir desculpas, Isa. Quero só sumir daqui. Isabela foi para o quarto e com dedos trêmulos abriu o envelope. Dentro havia uma carta e um cartão de banco. Isabela, se você está lendo isso, significa que o pior aconteceu. Que nossa tentativa de ficar juntos virou munição para meus inimigos e agora você está pagando um preço que nunca deveria pagar. Quero que saiba que os últimos dias ao seu lado foram os mais reais da minha vida. Pela primeira vez em anos, me senti realmente vivo, realmente feliz. Você me trouxe de volta uma humanidade que eu achava que tinha perdido para sempre. Mas o mundo em que vivo é cruel e impiedoso. Não posso permitir que você continue sofrendo por minha causa. Preciso me afastar, resolver essa situação com o Marcelo, limpar meu nome e proteger o que construí. O cartão anexo tem acesso a uma conta que abri em seu nome. Não é favor, não é esmola. É o mínimo que posso fazer para garantir que você e Valentina tenham segurança enquanto eu resolvo essa bagunça. Não sei quanto tempo vai demorar. Podem ser meses, pode ser mais. Não sei nem se você vai me esperar. E não tenho o direito de pedir isso. Só sei que quando tudo isso acabar, se você ainda quiser me ver, eu vou estar esperando. Enquanto isso, viva sua vida. Termine a faculdade, realize seus sonhos, seja feliz. Você merece toda a felicidade do mundo. Para sempre seu, Leonardo PS. Não tente me procurar. Não vai conseguir me encontrar. Isabela leu a carta 3 vezes antes de conseguir processar totalmente. Checou o cartão. Tinha mais dinheiro do que ela ganharia em anos de trabalho. Era liberdade financeira, mas ao mesmo tempo parecia uma despedida definitiva. Ele foi embora, ela disse quando Valentina entrou no quarto. Como assim? Isabela mostrou a carta. Valentina leu em silêncio, a expressão mudando gradualmente. Isa, ele tá te protegendo. Ou tá se livrando de mim. Não seja idiota. Homem que quer se livrar de mulher não deixa conta bancária no nome dela. Valentina sentou na cama. Ele te ama de verdade. Então por que dói tanto? Porque amor verdadeiro às vezes dói, principalmente quando a gente precisa abrir mão da pessoa para protegê-la. Naquela noite, as duas partiram para Ubatuba. Isabela olhou pela janela do ônibus, vendo São Paulo desaparecer na escuridão. Em algum lugar da cidade, Leonardo também estava partindo, fugindo do escândalo que os dois haviam criado sem querer. A última coisa que ela viu antes de dormir foi uma notificação no celular. Leonardo Andrade deixa país em meio a escândalo amoroso. A foto mostrava ele no aeroporto, de óculos escuros, carregando apenas uma mala. Parecia cansado, derrotado. Um homem que havia perdido mais do que uma batalha empresarial, havia perdido a chance de ser feliz. Em Ubatuba, as irmãs se instalaram numa casa simples a 2 quadras da praia. Isabela passou os primeiros dias caminhando na areia, tentando processar tudo o que havia acontecido. O mar tinha um efeito calmante, mas não conseguia apagar a dor da separação. Valentina arrumou um trabalho temporário numa pousada e forçou Isabela a voltar aos estudos online. Você não vai desperdiçar sua educação por causa de homem, disse com a firmeza típica de irmã mais velha, mesmo sendo apenas 5 minutos mais velha. As semanas passaram devagar. O escândalo midiático foi gradualmente substituído por outras fofocas, outros dramas. Isabela acompanhava discretamente as notícias sobre a empresa de Leonardo. A batalha judicial continuava, mas sem ele no país, os advogados dele estavam tendo dificuldades. 2 meses depois da fuga para Ubatuba, Isabela estava na praia ao pôr do sol quando seu celular tocou. Era um número internacional. Alô? Isa. A voz de Leonardo, mesmo distorcida pela ligação internacional, fez seu coração disparar. Leonardo, onde você está? Não posso dizer. Você tá bem? Estou, e você? Sobrevivendo. Houve uma pausa longa. Você recebeu minha carta? Recebi. E o cartão? Usou? Só o necessário para sobreviver.
Não quero sua caridade. Ele riu baixinho. Ainda teimosa. Ainda apaixonada. Ela disse sem pensar. Depois se arrependeu da honestidade. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos. Isabela. Não precisa dizer nada. Eu entendo por que você foi embora. Entende? Você está protegendo o que construiu. E me protegendo também. E você me odeia por isso? Não, mas dói. Para mim também. Outra pausa longa. Quanto tempo mais, Leonardo? Não sei. Meus advogados acham que podem resolver tudo em alguns meses, mas... Mas o Marcelo não vai desistir fácil. Ele quer destruir tudo que construí. Mesmo que isso signifique destruir você também? Principalmente por isso. Isabela fechou os olhos, sentindo a brisa do mar no rosto. Eu vou te esperar. Não faça isso. Por quê? Porque você tem 21 anos. Tem a vida toda pela frente. Não desperdiça ela esperando por mim. E se eu quiser desperdiçar? Leonardo riu, mas era um riso triste. Então você é mais louca do que eu pensava. Sou louca mesmo, louca por você. A ligação começou a falhar. Isabela, eu preciso... Eu sei. Vai. Eu te amo. As palavras vieram rápidas, quase inaudíveis, mas chegaram ao coração dela como um soco. Eu também te amo. A ligação caiu. Isabela ficou na praia até escurecer completamente, segurando o telefone contra o peito. Leonardo a amava. Havia dito as palavras que ela precisava ouvir, mesmo sabendo que isso só tornaria a separação mais dolorosa. Quando voltou para casa, Valentina a esperava com uma expressão preocupada. Era ele? Era. E? Ele me ama. E você? Vou esperar por ele. Por quanto tempo for necessário. Valentina suspirou, mas abraçou a irmã. Então a gente vai esperar juntas. Lá fora, o mar continuava sua eterna dança com a lua, indiferente aos dramas humanos. Mas para Isabela, cada onda que quebrava na praia era uma promessa. Leonardo voltaria. Tinha que voltar. O amor deles era real demais para terminar assim. 4 meses haviam se passado desde que Isabela chegou em Ubatuba. A rotina simples à beira-mar havia se tornado seu refúgio. Caminhadas na praia ao amanhecer, aulas online à tarde, conversas com Valentina ao pôr do sol. Ela havia engordado alguns quilos, o cabelo estava mais longo e com reflexos dourados do sol, a pele bronzeada. Parecia uma pessoa completamente diferente da universitária pálida e insegura que havia fugido de São Paulo. Mas por mais que tentasse se adaptar, uma parte dela permanecia em constante estado de espera. Cada toque do celular fazia seu coração acelerar na esperança de que fosse Leonardo. Ele havia ligado mais 3 vezes nos últimos meses, conversas rápidas, interrompidas, onde trocavam palavras de amor e saudade antes da linha cair. Você precisa parar de viver no celular, Valentina disse numa manhã de terça-feira, encontrando Isabela na varanda checando as notícias sobre a empresa Andrade Agribusiness, pela 1000ª vez. Só tô vendo se tem novidade. Tem. A mesma de sempre. Guerra judicial. Reuniões com advogados. Leonardo sumido. Valentina se sentou ao lado dela. Isa, você não pode continuar assim. Como assim? Vivendo em função de um homem que pode nunca mais voltar. As palavras doeram, mas Isabela sabia que a irmã estava certa. Nos últimos tempos, ela havia recusado convites para sair, evitado fazer amizades novas, transformado sua vida numa sala de espera. Ele disse que me ama, Val. E eu acredito, mas amor não paga conta, não constrói futuro, não. Valentina parou no meio da frase, olhando para algo atrás de Isabela. Merda. O que foi? Tem um cara de terno na praia, olhando para cá. Isabela se virou e sentiu o mundo parar. À distância, caminhando pela areia com dificuldade devido ao sapato social, estava Leonardo. Mais magro, barbudo, com óculos escuros, mas inconfundível. Não acredito. Ela sussurrou. Leonardo a viu e acenou discretamente. Mesmo à distância, Isabela podia sentir a intensidade do olhar dele. Vai,
Valentina sussurrou. Vai falar com ele. Isabela desceu a praia com as pernas bambas. Leonardo a encontrou na metade do caminho, e por alguns segundos eles simplesmente se olharam, como se precisassem confirmar que o outro era real. Oi, ele disse simplesmente. Oi. A barba deixava seu rosto mais maduro, mais marcado. Tinha olheiras profundas e parecia ter perdido peso, mas os olhos verdes brilhavam com a mesma intensidade de sempre. Você tá diferente, ele observou. Você também. O que você acha? Isabela sorriu pela primeira vez em meses. Acho que continua sendo o homem mais bonito que já vi. Leonardo deu um passo à frente, tocando delicadamente o rosto dela. Senti sua falta todos os dias, ele sussurrou. Eu também. Posso te abraçar? Em resposta, Isabela se jogou nos braços dele. Leonardo a envolveu completamente, e ela sentiu como se finalmente conseguisse respirar direito depois de meses prendendo a respiração. Como você me encontrou? Ela perguntou, o rosto enterrado no peito dele. Contratei um detetive particular. Precisava ter certeza de que você estava bem. Você estava me vigiando? Protegendo, ele corrigiu. Sempre protegendo. Eles caminharam pela praia de mãos dadas, colocando a conversa em dia. Leonardo contou sobre os meses no exterior, primeiro em Londres, depois em Miami, administrando os negócios à distância, enquanto seus advogados lutavam contra Marcelo Ferreira no Brasil. Conseguimos provar que ele forjou documentos, Leonardo explicou. A batalha judicial está quase ganha, mas ainda vai demorar alguns meses para tudo se resolver oficialmente. E você pode voltar? Por pouco tempo. Oficialmente ainda estou fora do país. Eles pararam numa parte mais isolada da praia, onde as ondas quebravam com mais força. Por que você veio, Leonardo? Ele se virou para encará-la, segurando suas mãos. Porque não aguento mais ficar longe de você. Porque estes foram os 4 meses mais longos da minha vida. Porque eu te amo e quero tentar de novo. Mesmo sabendo que vai ser complicado? Principalmente sabendo disso. Leonardo a puxou para mais perto. Isa, eu passei meses pensando em tudo que deu errado, em tudo que eu podia ter feito diferente. E cheguei à conclusão de que o único erro real que cometi foi ter deixado o medo decidir por mim. Medo de quê? Medo de que você se machucasse por minha causa. Medo de que meu mundo destruísse você. Ele acariciou o rosto dela. Mas aí eu percebi que você é mais forte do que eu imaginava, e que a vida sem você não vale a pena ser vivida. Isabela sentiu lágrimas queimarem os olhos. Você tem certeza? Porque eu não vou conseguir passar por isso de novo. Não vou conseguir te ver partir mais uma vez. Eu não vou partir, não sem você. O beijo foi inevitável. 4 meses de saudade, de palavras não ditas, de toques sonhados se concentraram naquele momento. Era urgente e desesperado, mas também infinitamente terno. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Vem comigo, Leonardo sussurrou. Agora. Para onde? Para qualquer lugar onde a gente possa ficar sozinhos. Isabela olhou para a casa onde Valentina esperava, depois para o homem que havia atravessado continentes para encontrá-la. Deixa eu falar com a Val. Meia hora depois, estavam no carro alugado de Leonardo, dirigindo pela estrada costeira. Ele havia reservado uma suíte numa pousada de luxo em Ilhabela, um refúgio isolado onde poderiam ter privacidade total. A viagem de ferry foi tensa. Eles mal conversaram, mas suas mãos permaneceram entrelaçadas o tempo todo. A tensão sexual era palpável. 4 meses de separação, de sonhos eróticos, de desejos reprimidos haviam criado uma urgência que nenhum dos dois tentava disfarçar. A pousada era um paraíso discreto na Mata Atlântica. A suíte ficava isolada das outras construções, com vista para o mar e uma privacidade absoluta. Leonardo carregou a pequena mala que Isabela havia preparado rapidamente, enquanto ela observava o local com admiração. É lindo, ela disse. Você é linda, ele respondeu,
largando a mala e a puxando para seus braços novamente. Dessa vez o beijo foi diferente, mais lento, mais profundo, carregado de uma promessa que ambos entendiam. Leonardo a pressionou suavemente contra a parede, as mãos explorando as curvas que havia sonhado em tocar por meses. Você tem certeza? Ele sussurrou contra seus lábios. Tenho. E você? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Leonardo a carregou no colo até o quarto, depositando-a delicadamente na cama king size, com vista para o mar. A luz dourada do fim de tarde entrava pelas cortinas transparentes, criando uma atmosfera íntima e romântica. Isa, ele disse, ajoelhando-se ao lado da cama, eu quero que saiba que isso não é só desejo, é amor, é entrega total. Eu sei, para mim também. Eles se amaram com uma intensidade que surpreendeu ambos. Era a primeira vez de Isabela, mas Leonardo foi infinitamente paciente, adorando cada centímetro de sua pele como se fosse um território sagrado a ser explorado com reverência. Não foi apenas físico. Foi uma conexão emocional profunda, uma entrega completa de duas almas que haviam encontrado sua outra metade. Quando finalmente se uniram completamente, Isabela sentiu como se estivesse nascendo de novo, como se toda sua vida anterior tivesse sido apenas uma preparação para aquele momento. Depois, deitados nus na cama, com os corpos entrelaçados e a respiração ainda irregular, Leonardo acariciava os cabelos dela. Como você se sente? Ele perguntou suavemente. Completa, ela sussurrou. Pela primeira vez na vida, completa. Eu te amo, ele disse, beijando o topo de sua cabeça. Te amo de uma forma que não sabia que era possível amar alguém. Eu também te amo, desesperadamente. Eles passaram a noite conversando, fazendo amor novamente, planejando um futuro que finalmente parecia possível. Leonardo falou sobre seus planos de expandir os negócios para o exterior, oferecendo a Isabela a chance de terminar a faculdade em qualquer lugar do mundo. Ela falou sobre seus sonhos de ter uma empresa própria, talvez algo relacionado ao agronegócio. Você podia trabalhar comigo, ele sugeriu. Ser minha sócia de verdade. Sócia na empresa ou na vida? Nas duas. Na manhã seguinte, acordaram com o som das ondas e o canto dos pássaros. Isabela estava aninhada no peito de Leonardo, sentindo-se mais segura do que jamais se sentira. Bom dia, amor, ele murmurou, a voz rouca de sono. Bom dia. Eles tomaram café da manhã na varanda da suíte, alimentando um ao outro com frutas tropicais e trocando beijos entre uma garfada e outra. Era uma cena doméstica íntima que contrastava com a intensidade da paixão da noite anterior. Quando você precisa voltar? Isabela perguntou, tentando manter a voz casual. Ainda não sei. Meus advogados acham que posso ficar mais algumas semanas sem levantar suspeitas. E depois? Leonardo pousou a xícara de café e segurou as mãos dela. Depois a gente decide juntos. Se você quiser vir comigo, vamos embora juntos. Se você quiser ficar no Brasil, eu arranjo um jeito de ficar também. Mesmo que isso signifique abrir mão da empresa. Isa, eu passei meses construindo um império. Mas de que adianta ter tudo se não tenho você para dividir? Você é mais importante que qualquer negócio. As palavras a emocionaram profundamente. Leonardo estava disposto a abrir mão de tudo por ela, da mesma forma que ela havia estado disposta a esperá-lo indefinidamente. Não quero que você abra mão de nada, ela disse. Quero fazer parte da sua vida, não substituí-la. Então vem comigo, termina a faculdade nos Estados Unidos, aprende o negócio, vira minha parceira em tudo. Você está falando sério? Nunca falei tão sério na minha vida. Eles passaram 3 dias perfeitos na pousada. Caminhavam pela praia, faziam amor, conversavam sobre tudo e sobre nada. Planejavam um futuro que parecia dourado e infinito. Isabela nunca havia sido tão feliz. Na quarta manhã, enquanto tomavam café, o celular de Leonardo tocou. Ele olhou a tela e franziu o senho. Quem é? Isabela perguntou. Meu advogado.
Ele só liga em emergências. Leonardo atendeu, afastando-se alguns passos. Isabela pôde ouvir apenas fragmentos da conversa, mas a expressão dele foi ficando cada vez mais tensa. Tem certeza? Quando? Merda! Quando desligou, estava pálido. O que aconteceu? O Marcelo descobriu que estou no Brasil. Contratou detetives particulares. Tem fotos nossas chegando na pousada. Isabela sentiu um frio na barriga. E daí? O que ele pode fazer? Muito. Pode alegar que estou burlando as determinações judiciais, que estou operando ilegalmente no país. Pode complicar todo o processo. Leonardo começou a andar de um lado para o outro na varanda. Tenho que voltar. Hoje. Para onde? Miami. Meus advogados acham que é o lugar mais seguro por enquanto. E eu? Leonardo parou de andar e a encarou com uma expressão dolorosa. Você volta para Ubatuba. Por enquanto. Por enquanto, quanto tempo, Leonardo? Não sei. Pode ser semanas, pode ser meses. Isabela sentiu o mundo desmoronar novamente. Tinham tido apenas 3 dias. 3 dias perfeitos que agora pareciam ter sido apenas um sonho cruel. Não, ela disse, levantando-se. Não vou aceitar isso de novo. Isa. Não. Você disse que não ia me deixar de novo. Disse que éramos parceiros. E somos. Mas eu preciso proteger você. Eu não preciso de proteção. Preciso de você. Leonardo a puxou para seus braços, mas ela se debateu. Se você for embora agora, acabou, Leonardo. Acabou de verdade. Não diga isso. Digo sim. Não vou viver em função dos seus problemas. Não vou passar a vida esperando você resolver sua vida para poder viver a nossa. Os olhos de Leonardo se encheram de desespero. O que você quer que eu faça? Que eu ignore as ameaças? Que eu deixe ele destruir tudo? Quero que você lute. Que você pare de fugir e lute por nós. Eu estou lutando. Não, você está fugindo. De novo. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de dor e frustração. Finalmente, Leonardo suspirou. Você está certa. Eu estou fugindo. Então para de fugir. Leonardo a encarou por um longo momento, e Isabela viu o momento exato em que ele tomou uma decisão. Tá bem. Vou parar de fugir. Como? Voltando para São Paulo, enfrentando o Marcelo de frente, acabando com isso de uma vez por todas. Mesmo sabendo que é perigoso, principalmente sabendo que é perigoso. Leonardo a beijou intensamente. Mas você fica aqui até eu resolver tudo. De jeito nenhum. Se você vai lutar, vamos lutar juntos. Isa. Juntos, Leonardo, ou não tem acordo. Leonardo a olhou nos olhos e viu a determinação inabalável que havia se apaixonado desde o primeiro dia. Juntos, ele concordou. Mas se as coisas ficarem perigosas demais, aí a gente improvisa. Eles não sabiam que naquele exato momento, Marcelo Ferreira estava num escritório em São Paulo, olhando para fotos deles na pousada e sorrindo de forma sinistra. O jogo estava apenas começando. O retorno a São Paulo foi como entrar numa zona de guerra. Leonardo havia alugado um apartamento discreto na Vila Madalena, longe dos olhares curiosos e dos pontos conhecidos da elite paulistana. Isabela insistiu em acompanhá-lo, apesar dos protestos dele. Você tem certeza disso? Perguntou pela 10ª vez enquanto subiam no elevador do prédio modesto. Tenho. Não vou me esconder mais, Leonardo. O apartamento era simples, funcional, muito diferente da cobertura luxuosa onde haviam se encontrado meses atrás. Mas para Isabela, estar ali com ele valia mais que qualquer mansão. Meus advogados vão vir aqui amanhã cedo, Leonardo disse, verificando o celular. A estratégia é atacar primeiro, provar que o Marcelo está usando métodos ilegais para me prejudicar. E se não der certo? Leonardo a puxou para seus braços. Vai dar, tem que dar. Naquela primeira noite, fizeram amor com uma urgência diferente, como se pressentissem que o tempo estava se esgotando. Havia uma tensão no ar que nenhum dos dois conseguia ignorar. Na manhã seguinte, a reunião com os advogados trouxe notícias mistas. Doutor. Roberto Mendes, um homem na casa dos 50 com cara de quem havia visto de tudo, espalhou documentos sobre a mesa da sala.
Temos evidências suficientes para provar que Marcelo forjou contratos e subornou funcionários, ele explicou. Mas ele também tem evidências contra você, Leonardo. Que tipo de evidências? Fotos suas fora do país quando deveria estar cumprindo as determinações judiciais. Gastos excessivos com entretenimento. Dr. Roberto olhou discretamente para Isabela. Ele está montando um caso para questionar sua competência como empresário. Leonardo bateu o punho na mesa. Filho da puta. A questão é, você tem certeza de que quer enfrentar isso agora? Podemos ganhar tempo, negociar? Não. Acabou o tempo de negociações. Quero resolver isso de uma vez. Dr. Roberto suspirou. Então se preparem. Marcelo não vai aceitar quieto. E quando homens como ele se sentem encurralados, ficam perigosos, Leonardo completou. 2 dias depois, a guerra começou oficialmente. Leonardo deu uma entrevista coletiva no escritório de seus advogados, revelando publicamente todas as irregularidades cometidas por Marcelo. A resposta veio rápida. Marcelo processou Leonardo por difamação e vazou para a imprensa detalhes íntimos sobre o relacionamento dele com Isabela. Milionário do agro abandona a empresa para viver romance com ex-acompanhante, Leonardo Andrade. Do sucesso à decadência por amor. As manchetes eram cruéis, mas dessa vez Isabela estava preparada. Ela e Leonardo haviam decidido enfrentar tudo juntos, e isso incluía a imprensa sensacionalista. Não liga para isso, Leonardo disse, desligando a TV depois de verem uma matéria particularmente maldosa num programa de fofocas. Não tô ligando. Só me deixa triste ver como as pessoas distorcem a verdade. A verdade é que eu te amo. O resto é ruído. Mas o ruído estava se tornando ensurdecedor. Fotógrafos começaram a cercar o prédio onde moravam. O porteiro foi subornado para dar informações sobre a rotina deles. Isabela não conseguia sair sem ser perseguida por câmeras. Isso não pode continuar assim, Valentina disse numa visita. Ela havia retornado a São Paulo e conseguido um novo trabalho numa casa de eventos. Vocês dois estão virando alvos. É temporário, Leonardo insistiu. Assim que o processo se resolver. E se demorar anos? Vocês vão viver presos para sempre? A pergunta ecoou no silêncio. Era uma possibilidade real e assustadora. Uma semana depois, as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Isabela percebeu que estava sendo seguida por um carro escuro sempre que saía sozinha. Primeiro pensou que fossem paparazzi, mas o comportamento era diferente, mais sutil, mais profissional. Leonardo, tem algo errado, ela disse numa tarde, depois de ter certeza de que o mesmo carro a havia seguido da faculdade até o mercado. Que tipo de coisa errada? Alguém está me seguindo, e não é jornalista. Leonardo ficou alerta imediatamente. Tem certeza? Tenho. Um Corolla preto, vidros fumê, vi o mesmo carro 3 vezes hoje. Leonardo pegou o telefone e ligou para seu chefe de segurança. Carlos, preciso que você venha aqui, agora. Carlos Mendoza era um ex-policial federal que trabalhava com segurança empresarial. Alto, musculoso, com cicatrizes que contavam histórias que ele nunca revelava. Quando chegou ao apartamento, sua expressão era séria. Vocês têm razão para se preocupar, ele disse depois de analisar as informações. Marcelo Ferreira contratou uma empresa de segurança particular, oficialmente para proteger seus interesses, mas na verdade para nos intimidar, Leonardo completou. Possivelmente. Ou coisa pior. A partir daquele dia, Carlos passou a acompanhar Isabela em todos os seus deslocamentos. Leonardo também reforçou a segurança, mas isso só aumentou a sensação de que estavam vivendo numa prisão dourada. Não aguento mais isso, Isabela desabafou numa noite, depois de ter passado o dia inteiro sendo escoltada como uma criminosa. Sinto como se tivesse perdido minha liberdade. É temporário, Leonardo repetiu, mas sua voz soava menos convicta a cada dia. Você sempre diz isso. Mas e se não for? E se essa for nossa vida daqui para frente? Leonardo não soube responder.
A verdade era que ele também estava começando a se questionar se havia tomado a decisão certa ao voltar para o Brasil. Na semana seguinte, o jogo mudou completamente. Isabela estava saindo da faculdade com Carlos quando perceberam que estavam sendo seguidos por 2 carros, não apenas um. Carlos imediatamente mudou a rota, mas os carros continuaram atrás. Isso não é vigilância, ele disse, acelerando. É perseguição. O que a gente faz? Liga para o Leonardo. Agora. Mas quando Isabela pegou o celular, a tela estava sem sinal. Carlos verificou o dele, também sem sinal. Estão bloqueando as comunicações, ele murmurou. Merda! Eles tentaram chegar ao apartamento, mas os carros os interceptaram numa rua mais isolada. Homens encapuzados saíram dos veículos. Carlos tentou reagir, mas foram em maior número. A última coisa que Isabela viu antes de tudo escurecer foi uma seringa sendo enterrada em seu braço. Quando acordou, estava numa sala escura, de mãos amarradas. A cabeça latejava, e ela precisou de alguns minutos para lembrar o que havia acontecido. Carlos estava ao lado, inconsciente, com um corte na testa. Finalmente acordou. Isabela se virou e viu Marcelo Ferreira pela primeira vez. Era um homem na casa dos 40, elegante, mas com olhos frios como os de um predador. Usava um terno caro e sorria como se estivesse numa reunião de negócios. Você deve ser a famosa Isabela, a mulher que fez meu ex-sócio perder completamente o juízo. Onde eu tô? Num lugar seguro, longe de São Paulo, longe do Leonardo. Marcelo se aproximou puxando uma cadeira. Você sabe por que está aqui? Porque você é um psicopata? Marcelo riu. Sou um empresário, e empresários fazem o que é necessário para proteger seus investimentos. Que investimentos? A Andrade Agribusiness deveria ser minha. Leonardo me enganou há anos, me tirou de uma sociedade que era minha por direito. Os olhos dele brilharam com raiva. E agora ele vai pagar por isso. Me sequestrando? Usando você como moeda de troca. Leonardo vai transferir 50% da empresa para mim, ou você desaparece para sempre. O sangue de Isabela gelou. Você tá louco se acha que ele vai aceitar isso? Ele vai, porque está apaixonado. E homens apaixonados fazem burradas. Marcelo se levantou, verificando o relógio caro no pulso. Ele deve estar recebendo meu ultimato agora. Tem 24 horas para decidir. A empresa ou você. E se ele escolher a empresa? O sorriso de Marcelo se alargou, mas não chegou aos olhos. Então você vai descobrir que existem destinos piores que a morte. Depois que Marcelo saiu, Carlos finalmente acordou. Estava ferido, mas consciente. Onde estamos? Ele perguntou, analisando o ambiente. Não sei. Algum lugar isolado. Isabela tentou avaliar suas opções. As amarras eram profissionais. A sala parecia uma antiga construção rural. Carlos, o Leonardo tem como nos encontrar? Depende. Se ele acionar os contatos certos, talvez. Carlos testou suas próprias amarras. Mas vai demorar, e não sei se temos tempo. Enquanto isso, em São Paulo, Leonardo estava passando pelo inferno. Havia recebido o vídeo de Isabela amarrada, junto com as exigências de Marcelo. 50% da Andrade Agribusiness em troca da vida dela. Não faça isso, Dr. Roberto implorava. Se você ceder agora, ele nunca vai parar. Vai sempre ter outra exigência. E se eu não ceder, ele mata a Isabela. Você não sabe disso. Eu sei, Leonardo explodiu. Conheço o Marcelo há 20 anos. Ele é capaz de qualquer coisa quando quer algo. Leonardo passou a noite em claro, tentando encontrar uma terceira opção. Acionou todos os seus contatos na polícia, contratou detetives particulares, até mesmo considerou pagar o resgate. Mas foi Valentina quem deu a pista crucial. O Marcelo tem uma fazenda no interior, ela disse, tendo voltado correndo para o apartamento quando soube do sequestro. A irmã dele trabalhou no Espaço Diamante anos atrás. Ela comentou uma vez sobre uma propriedade da família em Itu. Tem certeza? Bastante. É isolada, sem vizinhos. O lugar perfeito para esconder alguém. Leonardo reuniu uma equipe de resgate particular
e partiu para Itu na madrugada. Não avisou a polícia, não havia tempo para burocracias. Na fazenda, Isabela e Carlos haviam conseguido se soltar parcialmente das amarras. Carlos, apesar dos ferimentos, conseguiu abrir a porta da sala onde estavam presos. Temos que sair daqui, ele sussurrou. Agora. Eles saíram cautelosamente da construção principal. Era uma fazenda abandonada, com várias edificações em ruínas. Isabela pôde ver 3 carros estacionados e pelo menos 5 homens armados fazendo a guarda. Por ali, Carlos apontou para uma mata fechada nos fundos da propriedade. Se conseguirmos chegar lá, mas antes que pudessem se mover, foram descobertos. Gritos ecoaram pela propriedade. Tiros começaram a ser disparados. Corre! Carlos gritou, empurrando Isabela na direção da mata. Eles correram desesperadamente, com balas zunindo ao redor. Carlos foi atingido na perna, mas continuou correndo. Chegaram à mata no momento exato em que outros tiros ecoaram pela propriedade, mas esses tiros vinham de outra direção. Leonardo! Isabela sussurrou, reconhecendo a voz dele gritando seu nome na distância. O confronto durou 20 minutos que pareceram horas. Quando o silêncio finalmente voltou, Isabela ouviu passos se aproximando pela mata. Isa, onde você está? Era Leonardo. Ela correu na direção da voz e se jogou nos braços dele, chorando de alívio. Tá tudo bem, ele sussurrou, segurando-a como se nunca mais fosse soltá-la. Acabou. Tá tudo bem. O Marcelo? Preso, junto com os capangas. Isabela se afastou para olhá-lo. Leonardo tinha um corte no rosto e a roupa suja, mas estava inteiro. Como você me encontrou? A Valentina. Ela lembrou da fazenda. E agora? Leonardo segurou o rosto dela com as 2 mãos. Agora a gente refaz nossa vida, sem medo, sem se esconder, sem fugir de nada. Promete? Prometo. Nunca mais vou deixar nada nem ninguém nos separar. Eles se beijaram ali mesmo, no meio da mata, cercados pelos destroços da guerra que havia quase os destruído. Mas tinham sobrevivido, juntos. E agora sabiam que seu amor era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. 6 meses depois do resgate na fazenda, São Paulo acordou para uma manhã diferente. Os jornais estampavam uma notícia que poucos esperavam. Marcelo Ferreira condenado a 15 anos por sequestro e formação de quadrilha. Isabela dobrou o jornal com um sorriso satisfeito. Estava na varanda da nova casa que Leonardo havia comprado em Alphaville. Um meio termo entre o luxo e a simplicidade, onde podiam ter privacidade sem ostentação. Finalmente acabou. Ela murmurou, observando o jardim onde Leonardo trabalhava com as mãos na terra, plantando rosas vermelhas. O que acabou? Ele perguntou, aproximando-se com as mãos sujas e um sorriso no rosto. Tudo. O processo, o Marcelo, a perseguição. Isabela se levantou e abraçou Leonardo, não se importando com a terra que sujava sua blusa branca. Somos livres de verdade. Somos. Leonardo a beijou suavemente. E pretendo aproveitar cada segundo dessa liberdade. Os últimos meses haviam sido de reconstrução. Leonardo havia retomado completamente o controle da Andrade Agribusiness, mas com uma perspectiva diferente. Não era mais o empresário obcecado pelo trabalho, agora sabia equilibrar negócios e vida pessoal. Isabela havia voltado à faculdade e estava prestes a se formar. Mais que isso, havia aceitado a proposta de Leonardo para fazer uma pós-graduação em agronegócios nos Estados Unidos, preparando-se para se tornar sua verdadeira sócia. Minha mãe ligou, Leonardo disse, secando as mãos numa toalha. Quer saber quando vamos visitá-la em Goiás? E quando vamos? Quando você quiser. Ela tá doida para te conhecer pessoalmente. Isabela sorriu. Havia conversado várias vezes por telefone com Regina Andrade, que havia se tornado uma espécie de segunda mãe para ela. A aprovação da família era importante, especialmente considerando que Isabela ainda sentia ocasionalmente o peso das diferenças sociais entre eles. Sabe o que eu estava pensando? Leonardo disse.
puxando-a para se sentar no balanço que haviam instalado sob uma árvore antiga. O quê? Em como nossa história é maluca. Se alguém me dissesse há 1 ano que eu ia me apaixonar por uma garota que se passou pela irmã gêmea numa casa de eventos, você diria que a pessoa estava louca. Completamente. Leonardo balançou suavemente, puxando Isabela para mais perto. Mas agora não consigo imaginar minha vida de outro jeito. Nem eu. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas curtindo a paz do momento. Depois de tantos meses de turbulência, a tranquilidade ainda parecia um luxo. Isa? Tem uma coisa que quero te mostrar. Leonardo se levantou e estendeu a mão para ela. Vem comigo. Ele a conduziu até a garagem, onde estava estacionado um carro que ela não reconheceu. Um conversível azul clássico, restaurado com carinho. De quem é? Seu. Isabela arregalou os olhos. Meu. Era do meu pai. Ele restaurou esse carro quando eu era criança, mas nunca tive coragem de dirigir depois que ele morreu. Leonardo passou a mão pela lataria brilhante. Achei que estava na hora de dar uma nova vida para ele e para nós. Leonardo, eu não posso aceitar. Claro que pode. Não é favor, é um presente. E não é só o carro. Leonardo abriu a porta do passageiro. É liberdade. Nossa liberdade. Isabela se aproximou do carro, tocando o banco de couro macio. Estava emocionada não apenas pelo gesto, mas pelo simbolismo. Leonardo estava compartilhando uma parte muito íntima de sua história com ela. Onde vamos estrear? Para onde você quiser. Goiás. Quero conhecer sua cidade natal. Então Goiás será. Na tarde seguinte partiram para a viagem. O conversível azul cortava as estradas do interior paulista rumo a Goiás, com Isabela ao volante e Leonardo no banco do passageiro, os cabelos bagunçados pelo vento. Não acredito que você me deixou dirigir seu carro do coração. Isabela gritou por cima do barulho do vento. Não é meu carro, é nosso carro. Nosso. Tudo que é meu é nosso, Isa. Ainda não entendeu isso? A frase a fez sorrir. Leonardo realmente havia mudado. O empresário controlador e possessivo havia dado lugar a um homem que genuinamente queria dividir sua vida. Chegaram a Pirenópolis no fim da tarde, com o céu pintado de tons dourados. A cidade era exatamente como Isabela havia imaginado. Charmosa, histórica, aconchegante. Muito diferente da São Paulo frenética onde haviam se conhecido. É aqui, Leonardo disse, indicando uma casa simples mas bem cuidada na periferia da cidade. Regina Andrade os esperava na varanda, e Isabela soube imediatamente de onde Leonardo havia herdado seus olhos verdes. A mulher era elegante mesmo em roupas simples, com um sorriso caloroso que iluminou o rosto quando viu o filho. Meu menino! Regina abraçou Leonardo com força. Como você estava com saudades. Eu também, mãe. Esta é a Isabela. Regina se virou para Isabela com os olhos marejados. A menina que devolveu meu filho para mim. O abraço que Regina deu em Isabela foi demorado e sincero. Bem-vinda à família, querida. Aquela noite, sentados na varanda da casa, Regina contou histórias da infância de Leonardo que o fizeram corar e Isabela rir até doer a barriga. Havia fotos amareladas, pratos da comida caseira que Leonardo adorava, uma intimidade familiar que Isabela nunca havia experimentado. Ele sempre foi teimoso, Regina disse mostrando uma foto de Leonardo criança com os braços cruzados numa birra. Quando decidia alguma coisa, não tinha quem mudasse a cabeça dele. Continua igualzinho, Isabela comentou, cutucando Leonardo. Sorte a sua que ele decidiu se apaixonar por você, Regina disse com carinho. Porque agora não tem mais volta. Na manhã seguinte, Leonardo levou Isabela para conhecer a fazenda onde havia crescido. Era propriedade de um vizinho agora, mas o homem gentilmente permitiu que caminhassem pela terra onde Leonardo havia passado a infância. Era aqui que eu sonhava em ter minha própria fazenda, ele disse, parado numa colina que dava vista para quilômetros de pasto verde. Nunca imaginei que ia conseguir muito mais do que isso. Você conquistou um império. Não, Isa.
Eu conquistei você. O império é só consequência. Eles caminharam até uma árvore antiga no centro da propriedade. Leonardo parou embaixo dela, de repente nervoso. Foi aqui que meu pai me deu o primeiro conselho sobre negócios, ele disse. Mas também foi aqui que ele me deu o melhor conselho sobre a vida. Que conselho? Ele disse que um homem só é realmente rico quando encontra alguém que vale mais que todos os seus bens juntos. Isabela sentiu o coração acelerar. Havia algo diferente no tom de Leonardo, uma solenidade que não estava lá antes. Leonardo, eu achei essa pessoa, Isa. Ele se ajoelhou na frente dela, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Achei você. Isabela cobriu a boca com as mãos, lágrimas já correndo pelo rosto. Isabela Santos, você me ensinou o que é amar de verdade. Me ensinou que coragem não é não ter medo, mas enfrentar os medos por alguém que vale a pena. Leonardo abriu a caixa, revelando um anel simples mas belíssimo, com um diamante que brilhava sob o sol goiano. Quer se casar comigo? Leonardo, eu sei que somos de mundos diferentes, sei que nossa história começou meio torta, sei que ainda tem muita coisa para resolvermos. Ele estava falando rápido, nervoso. Mas sei também que te amo mais do que achei que fosse possível amar alguém. E quero passar o resto da vida provando isso para você. Isabela se ajoelhou na frente dele, segurando seu rosto com as duas mãos. Você quer uma resposta? Quero. Sim. Ela sorriu através das lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. Leonardo deslizou o anel no dedo dela com mãos trêmulas. Era perfeito. Não muito grande, não muito chamativo, exatamente do jeito que ela gostava. Eu te amo, ele sussurrou, puxando-a para um beijo. Eu também te amo, desesperadamente. Eles se beijaram debaixo da árvore onde o pai de Leonardo havia lhe ensinado sobre a vida, selando uma promessa que havia começado numa noite de mentiras e se transformado na verdade mais pura que já haviam vivido. 6 meses depois, a fazenda da família Andrade, em Goiás, estava decorada com flores brancas e luzes douradas. Era um casamento simples, íntimo, exatamente como Isabela havia sonhado. Valentina era a madrinha, radiante num vestido azul que combinava com seus olhos. Ela havia se reconciliado completamente com a irmã e agora trabalhava como gerente de eventos na empresa de Leonardo. Você está linda, Valentina sussurrou, ajeitando o véu de Isabela. O vestido era simples, mas elegante, renda francesa, caimento perfeito, sem exageros. Isabela queria ser ela mesma no dia mais importante de sua vida. Estou nervosa, ela admitiu. É normal. Eu também ficaria nervosa se fosse me casar com um dos homens mais ricos do Brasil. Val! Brincadeira! Valentina sorriu. Ele te ama de verdade, Isa. Qualquer idiota consegue ver isso. A cerimônia foi ao pôr do sol, na mesma colina onde Leonardo havia pedido Isabela em casamento. Poucos convidados, mas todos especiais. Regina, alguns amigos próximos, funcionários antigos da fazenda que haviam conhecido Leonardo criança. Quando Isabela caminhou em direção ao altar improvisado sob a árvore centenária, Leonardo estava chorando. Não tentou esconder. Deixou as lágrimas correrem livremente enquanto observava a mulher que havia transformado sua vida caminhar em direção a ele. O padre era o mesmo que havia batizado Leonardo anos atrás. As palavras da cerimônia eram tradicionais, mas ganharam um significado especial naquele lugar carregado de história e amor. Leonardo, você aceita Isabela como sua esposa, promete amá-la, respeitá-la e protegê-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida? Aceito. Com todo o meu coração. Isabela, você aceita Leonardo como seu esposo, promete amá-lo, respeitá-lo e apoiá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida? Aceito. Para sempre. Quando trocaram as alianças, simples bandas de ouro que haviam mandado gravar com a data do primeiro encontro. O sol estava se pondo no horizonte, pintando o céu de cores impossíveis.
Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave, cheio de promessas e esperanças. Ao redor deles, os poucos convidados aplaudiram, mas para Leonardo e Isabela, o mundo havia se reduzido àquele momento perfeito. Senhora Andrade, Leonardo sussurrou contra seus lábios. Gostei do som disso. A festa foi na varanda da casa de Regina, com comida caseira, música ao vivo e muita conversa. Nada de luxo exagerado ou ostentação, apenas pessoas que se amavam celebrando o amor. Tarde da noite, quando os convidados haviam partido e Regina se recolhido, Leonardo e Isabela caminharam de mãos dadas até a colina onde tudo havia começado. Não acredito que somos casados, Isabela disse brincando com a aliança nova. Acredita sim, e vai ter que me aturar pelo resto da vida. Que sacrifício, ela riu. Leonardo a puxou para mais perto, envolvendo-a nos braços. Sabe o que mais me impressiona em nossa história? O quê? Como uma mentira se transformou na coisa mais verdadeira da minha vida. Isabela sorriu, lembrando da noite em que havia entrado no espaço diamante fingindo ser Valentina. Se eu não tivesse mentido sobre quem eu era, a gente nunca teria se conhecido. E se você não tivesse descoberto a mentira, a gente nunca teria se apaixonado de verdade. Eles ficaram em silêncio, contemplando as estrelas que brilhavam sobre a fazenda goiana. Para onde vamos agora? Isabela perguntou. Para onde você quiser. O mundo é nosso. Quero ficar aqui, pelo menos por hoje, só nós dois debaixo das estrelas, no lugar onde tudo começou. E amanhã? Amanhã a gente constrói nosso futuro. Juntos. Leonardo a beijou novamente, um beijo longo e cheio de amor. Ao redor deles, o vento balançava as folhas da árvore antiga, como se a própria natureza estivesse abençoando aquela união. Haviam percorrido um longo caminho desde aquela primeira noite em São Paulo, enfrentado escândalos, separações, perigos reais, mas no final, o amor havia vencido, como sempre vence quando é verdadeiro. E agora, sob as estrelas de Goiás, Leonardo e Isabela começavam oficialmente uma nova vida. Uma vida construída sobre a verdade, sobre a confiança, sobre a certeza de que haviam encontrado sua alma gêmea, a menina do tatuapé e o rei do agronegócio. Duas pessoas de mundos diferentes que descobriram que o amor não conhece fronteiras, não respeita classes sociais, não se importa com diferenças. O amor simplesmente é, e o deles era para sempre. Se vocês se emocionaram tanto quanto eu me emociono contando essas histórias, deixa aquele like apaixonado aí embaixo e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque eu tenho muito mais histórias de amor que desafiaram o impossível esperando vocês aqui no História Sem Fim. E me conta, vocês querem saber como foi a lua de mel de Isabela e Leonardo em Paris? Ou como Valentina encontrou seu próprio príncipe encantado? E o que aconteceu quando Regina Andrade se tornou avó pela primeira vez? Deixa aí nos comentários, quero parte 2, se vocês querem acompanhar os próximos capítulos dessa família apaixonante. Lembrem-se sempre, não importa de que mundo vocês venham, o amor verdadeiro sempre encontra uma forma de unir corações. Quando duas pessoas são destinadas uma à outra, nem escândalo, nem diferença social, nem toda a conspiração do mundo consegue impedir que se encontrem. Que vocês tenham um dia repleto de amor e nunca deixem de acreditar que cada um merece seu final feliz. Até a próxima. História romântica, pessoal.